O Eutífron é um diálogo de Platão no qual Sócrates interage com Eutífron, um homem que se prepara para processar seu próprio pai por homicídio. O tema central do diálogo é a definição de piedade ou virtude religiosa. As principais ideias que Platão explora neste texto são: a busca pela definição de piedade. Sócrates questiona Eutífron sobre o que é a piedade, já que Eutífron acredita ter uma compreensão clara sobre o conceito, visto que está processando seu pai por um ato impiedoso. Sócrates busca uma definição universal e precisa de piedade, em vez de exemplos específicos. 2. O dilema de Sócrates sobre a piedade. Durante a conversa, Sócrates leva Eutífron a uma série de questionamentos que revelam que a definição de piedade proposta por Eutífron é insuficiente. Ele sugere que a piedade seria simplesmente o que agrada aos deuses, mas Sócrates aponta a possibilidade de que os deuses possam discordar entre si, criando uma definição incerta e relativa. 3. A piedade e os deuses. O diálogo levanta a questão de se a piedade é algo que os deuses definem como bom ou se é boa em si mesma. Se a piedade é boa porque os deuses a aprovam, isso implicaria que o que é bom é determinado pelos deuses. Por outro lado, se os deuses aprovam a piedade porque ela é boa, então há algo que é bom independentemente da vontade divina. Este dilema é conhecido como o Eutífron dilema. 4. A falta de uma resposta satisfatória. Ao longo do diálogo, Sócrates desafia as suposições de Eutífron, mas não chega a uma resposta clara sobre o que é a piedade. O diálogo termina de forma inconclusiva, refletindo a impossibilidade de se chegar a uma definição simples e universal de virtude religiosa apenas a partir de raciocínios humanos. Essas discussões filosóficas do Eutífron têm implicações mais amplas sobre a moralidade, a natureza da virtude e a relação entre as leis divinas e humanas, características que Platão explora com profundidade em outros diálogos também. No diálogo Eutífron, Platão explora vários conceitos filosóficos que se conectam com outras de suas obras, especialmente no campo da ética, da teologia e da epistemologia. Abaixo estão os principais conceitos discutidos no Eutífron, seguidos da maneira como se relacionam com outras obras de Platão. Uma definição de piedade e moralidade conceito. O diálogo gira em torno da tentativa de definir a piedade. Sócrates questiona Eutífron sobre o que é, de fato, a piedade, e Eutífron apresenta várias respostas, que são refutadas por Sócrates. Relação com outras obras. Esse conceito está diretamente relacionado à República, onde Platão discute o conceito de justiça e virtude de forma mais abrangente. Assim como a piedade no Eutífron, a justiça na República não é algo fácil de definir, e Platão utiliza o método dialético de Sócrates para examinar e refinar definições de conceitos morais. 2. O dilema de Eutífron conceito. O dilema de Eutífron é uma questão central no diálogo. Sócrates pergunta a Eutífron se a piedade é o que os deuses aprovam porque é piedoso, ou se é piedoso porque os deuses aprovam. Este dilema questiona a relação entre moralidade e a vontade divina. Relação com outras obras. Esse dilema também aparece, de maneira indireta, na República, especialmente no contexto das discussões sobre a justiça e a natureza do bem. O problema de como a moralidade se relaciona com uma autoridade transcendente é uma questão recorrente na filosofia de Platão. Em outros diálogos, como Fédon, Platão explora mais a fundo a ideia de que a moralidade existe independentemente da vontade dos deuses, associando a virtude ao conhecimento do bem, um conceito central na República. 3. O método socrático de interrogação-conceito. Sócrates utiliza o método dialético, ou seja, a busca pela verdade por meio de perguntas e respostas, no qual ele desafia as ideias de Eutífron. Esse método ajuda a desconstruir as respostas superficiais e a buscar definições mais precisas. Relação com outras obras. O método socrático aparece em quase todas as obras de Platão, como no Apologia de Sócrates e no Mênon, onde Sócrates utiliza o questionamento para expor as falácias das crenças comuns. Esse método é fundamental para a filosofia platônica, pois mostra como o conhecimento verdadeiro é alcançado por meio da reflexão crítica e do exame rigoroso das crenças. 4. A concepção de virtude-conceito. No Eutífron, a virtude religiosa é tratada como uma qualidade que agrada aos deuses. Platão questiona se a virtude é algo definido pelos deuses ou se existe independentemente da sua vontade. Relação com outras obras. Em obras como a República e o Gorgias, Platão desenvolve a ideia de que as virtudes, como a justiça, a temperança e a coragem, são virtudes não por causa da aprovação de alguma autoridade divina, mas porque estão em harmonia com a natureza do bem e com a razão. Em outras palavras, a virtude é uma qualidade que reflete a ordem e a razão do universo, independentemente das preferências dos deuses. 5. O conhecimento e a ignorância conceito. Sócrates, no Eutífron, revela a ignorância de Eutífron sobre a piedade, embora Eutífron pense que sabe exatamente o que é.
Esse conceito de ignorância é essencial para o pensamento socrático, já que Sócrates acredita que reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para alcançar o conhecimento verdadeiro. Relação com outras obras. Esse tema é explorado amplamente na Apologia de Sócrates, onde Sócrates afirma que, ao contrário dos outros, ele sabe que nada sabe, o que é a verdadeira sabedoria. Além disso, a Teeteto também discute a natureza do conhecimento e da ignorância, questionando se o conhecimento é verdadeiramente possível ou se estamos sempre limitados à nossa ignorância. 6. A religião e a filosofia conceito. O diálogo também lida com questões sobre a relação entre religião e filosofia. Eutífron está convencido de que sua ação de processar seu pai é justa porque é de acordo com a vontade dos deuses, enquanto Sócrates questiona se as ações dos deuses devem ser a base para definir o que é moralmente correto. Relação com outras obras. Esse tema aparece na República, onde Platão discute o papel dos deuses na vida da cidade ideal e propõe que a filosofia, e não a religião, deve ser a fonte do conhecimento e da moralidade. A religião, para Platão, deve ser subordinada à razão, e os deuses devem ser compreendidos de maneira racional e não como seres caprichosos. Em resumo, Eutífron apresenta questões que são essenciais para a filosofia de Platão, como a definição de virtude, a relação entre moralidade e divindade, o método dialético e a natureza do conhecimento. Essas ideias dialogam diretamente com outras obras, como a República e a Apologia de Sócrates, e contribuem para o desenvolvimento do pensamento ético e epistemológico de Platão. O dilema de Eutífron, apresentado no Diálogo de Platão, coloca uma questão fundamental sobre a relação entre moralidade e divindade que reflete um debate profundo na filosofia grega antiga. A questão central é: a piedade é boa porque os deuses a aprovam, ou os deuses a aprovam porque ela é boa? Esse dilema não apenas desafia as ideias de Eutífron sobre a moralidade, mas também expõe tensões entre diferentes concepções de moralidade, divindade e razão na filosofia grega. Aqui estão as implicações desse dilema no contexto da filosofia grega. A moralidade como dependente dos deuses. Interpretação. Se a moralidade é boa apenas porque os deuses a aprovam, isso implica que o que é moral não tem uma natureza intrínseca ou independente. A moralidade seria, assim, arbitrária e dependente da vontade dos deuses. A bondade e a moralidade seriam definidas pelo que os deuses escolhem, o que significa que se os deuses aprovassem o mal, ele se tornaria moralmente bom. Reflexo na filosofia grega. Essa visão pode ser associada à concepção mitológica ou tradicional da moralidade, onde os deuses são vistos como figuras que determinam o que é bom ou mal com base em sua vontade. Esse modelo reflete a religião popular da Grécia Antiga, que muitas vezes atribuía aos deuses um papel ativo na definição do que é certo e errado. Porém, essa concepção levanta uma série de problemas filosóficos, como a arbitrariedade da moralidade e a dificuldade de justificar ações impiedosas ou injustas como sendo boas apenas porque os deuses as ordenam. 2. A moralidade como independente dos deuses. Interpretação. Se a moralidade é boa porque os deuses a aprovam, isso implica que existe um padrão moral independente da vontade divina. Nesse caso, a bondade e a moralidade são algo externo à vontade divina, ou seja, os deuses reconhecem o que é bom porque ele é objetivamente bom, e não porque eles o tenham escolhido. Reflexo na filosofia grega. Essa concepção se alinha mais com uma abordagem racionalista da moralidade, que será mais desenvolvida em Platão, especialmente em sua obra República. Para Platão, a moralidade não é determinada pela vontade dos deuses, mas sim pela natureza do bem, que é eterno, imutável e acessível à razão humana. Isso sugere uma moralidade objetiva, em que o que é bom independentemente da vontade divina. Essa ideia é refletida também em algumas correntes filosóficas, como o estoicismo, que defendia que a virtude é conformidade com a razão universal, algo que é independente da intervenção divina. 3. A transição de uma moralidade mitológica para uma moralidade racional. O dilema de Eutífron simboliza a transição da moralidade tradicional mitológica, na qual a moralidade dependia da vontade dos deuses, para uma moralidade mais racional e filosófica. Sócrates, ao questionar Eutífron, busca desafiar a noção de que a moralidade possa ser arbitrária ou dependente da caprichosa vontade divina. Ele sugere que a moralidade deve ter uma base mais sólida e racional. Esse questionamento reflete as tensões entre a religião tradicional da Grécia e as novas correntes filosóficas que estavam em ascensão, como o sofismo, o platonismo e o estoicismo. Esses filósofos defendiam uma moralidade que poderia ser compreendida por meio da razão, independentemente da intervenção divina. 4. A busca pela definição universal da moralidade em relação com outras obras de Platão. Em diálogos como a República, Platão vai desenvolver uma visão moral em que a virtude e o bem são conceitos racionais e objetivos. A moralidade, para Platão,
Não é algo sujeito a convenções arbitrárias ou à vontade dos deuses, mas algo que pode ser compreendido através do conhecimento do bem. O dilema de Eutífron, portanto, expõe a busca de Platão por uma moralidade que seja universal e que possa ser explicada racionalmente. Platão não vê a moralidade como algo determinado por deuses ou pela vontade divina, mas como uma busca pelo conhecimento do bem, uma característica central em sua filosofia ética. 5. O impacto na filosofia cristã. O dilema de Eutífron também teve um impacto posterior em correntes filosóficas e teológicas, especialmente no cristianismo. A questão de saber se a moralidade é boa porque Deus a ordena ou se Deus a ordena porque é boa se tornou um tema crucial na teologia medieval. Filósofos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino lidaram com esse dilema, embora em um contexto cristão, refletindo sobre a relação entre a moralidade divina e a razão humana. Essa questão também aparece na filosofia moral moderna, quando se questiona se as leis morais são fundadas em uma autoridade divina ou se têm uma base racional independente. Conclusão: o dilema de Eutífron reflete um problema filosófico central na Grécia Antiga e além, que é a relação entre moralidade e divindade. A tensão entre ver a moralidade como algo que depende da vontade dos deuses ou como algo que é objetivamente bom por si mesmo gerou debates que reverberaram na filosofia de Platão e nas tradições filosóficas subsequentes. Esse dilema põe em questão a natureza da ética, a autoridade divina e a capacidade humana de compreender o bem, temas que continuam a ser debatidos na filosofia até os dias de hoje. O método socrático, utilizado por Sócrates no diálogo Eutífron, é central para o desenvolvimento da filosofia ética e moral. Esse método é caracterizado por uma série de questionamentos críticos que buscam desvelar as incoerências nas crenças e suposições dos interlocutores, levando-os a uma maior compreensão ou, frequentemente, a constatação de sua própria ignorância. A seguir, explico como o método socrático é aplicado no diálogo Eutífron e como ele contribui para a filosofia ética e moral. Um método socrático de perguntas e respostas na prática. Sócrates começa o diálogo com Eutífron de maneira inquisitiva. Ele não impõe suas próprias respostas, mas conduz Eutífron a questionar suas próprias afirmações sobre o que é a piedade. Sócrates não aceita respostas superficiais, como a piedade é o que os deuses aprovam. Por meio de uma série de perguntas, leva Eutífron a perceber que sua definição é inconsistente ou vaga. Exemplo do diálogo. Quando Eutífron define piedade como o que agrada aos deuses, Sócrates o desafia a esclarecer o que significa agradar aos deuses, questionando, inclusive, a possibilidade de os deuses discordarem entre si. Esse questionamento leva Eutífron a refletir mais profundamente sobre o que, de fato, constitui a piedade. 2. A busca pela definição universal na prática. O método socrático busca uma definição clara e universal dos conceitos discutidos, como a piedade. Sócrates não se contenta com exemplos específicos ou com respostas que possam ser ambíguas. Ele insiste na necessidade de uma definição geral que se aplique a todos os casos possíveis. Exemplo do diálogo. Sócrates desafiou Eutífron a formular uma definição geral de piedade, algo que se aplica não apenas a ações específicas, mas que possa ser entendido como a essência da piedade em todas as situações. Ele exige mais do que apenas um caso isolado, pressionando Eutífron a encontrar uma definição mais profunda e universal. 3. A ironia socrática na prática. Sócrates frequentemente usa a ironia em seu método, fingindo ignorância sobre o tema em questão para fazer com que o interlocutor revele suas ideias. No Eutífron, ele afirma estar completamente ignorante sobre o que é piedade, e ao fazer isso, faz com que Eutífron se sinta mais confiante para explicar suas próprias crenças. Porém, à medida que a conversa avança, Sócrates vai desmontando essas crenças. Exemplo do diálogo. Sócrates, no início, faz-se passar por um aprendiz, dizendo que não sabe o que é piedade e pede a Eutífron que o ensine. Isso coloca Eutífron em uma posição de saber algo, o que aumenta sua disposição para explicar sua definição. No entanto, Sócrates, ao fazer perguntas precisas, vai desafiando a confiança de Eutífron em sua própria definição. 4. A refutação das ideias aceitas na prática. O método socrático muitas vezes leva à refutação das ideias inicialmente aceitas pelo interlocutor, destacando contradições e lacunas no pensamento. No Eutífron, Sócrates não apenas questiona as ideias de Eutífron, mas também mostra que essas ideias não podem ser sustentadas logicamente. Exemplo do diálogo. Sócrates refuta a definição de piedade de Eutífron, mostrando que ela gera problemas. Ele expõe as contradições da definição de piedade como o que agrada aos deuses, ao sugerir que, se os deuses discordam, o que é piedade pode mudar de acordo com o ponto de vista de cada deus, tornando o conceito de piedade instável e contraditório. 5. A conscientização da ignorância na prática.
Um dos principais objetivos do método socrático é levar o interlocutor à conscientização de sua própria ignorância. Ao questionar Eutífron, Sócrates não lhe dá respostas, mas o faz perceber que ele não sabe realmente o que é a piedade. Esse processo de conscientização da ignorância é um dos primeiros passos para alcançar o verdadeiro conhecimento. Exemplo do diálogo. Ao final do diálogo, Eutífron não consegue fornecer uma definição satisfatória de piedade. Sócrates deixa claro que, embora Eutífron tenha começado com grande confiança em seu conhecimento sobre a piedade, ele agora se vê incapaz de definir esse conceito de forma clara e consistente. 6. Contribuições para a filosofia ética e moral em relação à ética. O método socrático no Eutífron é uma forma de exposição crítica dos conceitos morais. Ao questionar a definição de piedade, Sócrates desafia a moralidade convencional e busca chegar a um entendimento mais profundo e racional da virtude. Esse processo de questionamento contínuo é uma característica fundamental da ética platônica, que busca compreender a moralidade em termos de razão e conhecimento, e não de tradições ou convenções. Em relação à moralidade universal, o diálogo demonstra a busca por uma moralidade universal, baseada na razão e não na autoridade divina ou nas convenções sociais. Sócrates desafia a ideia de que as virtudes são definidas arbitrariamente pelos deuses ou pela cultura, e propõe que a verdadeira moralidade deve ser baseada em princípios racionais que podem ser compreendidos por todos. Desenvolvimento da ética platônica. O método socrático e as questões levantadas no Eutífron têm um impacto profundo nas ideias de Platão sobre ética. A ideia de que a moralidade deve ser baseada no conhecimento do bem, um conceito central na República, emerge com mais clareza a partir desse tipo de questionamento. Sócrates, ao invés de simplesmente aceitar as definições tradicionais de virtude, busca entender o porquê das coisas, um movimento que Platão expandirá em suas obras subsequentes. Conclusão: o método socrático no Eutífron é uma ferramenta filosófica fundamental para o desenvolvimento da ética e da moralidade. Através de perguntas e respostas, Sócrates revela as contradições nas crenças de Eutífron, promovendo uma reflexão mais profunda sobre o que é a piedade e a moralidade. Esse processo de questionamento crítico não apenas desafia as visões convencionais, mas também contribui para a formação de uma ética baseada no conhecimento racional, um tema central na filosofia de Platão e na tradição filosófica ocidental como um todo. O Eutífron de Platão apresenta uma crítica implícita à religião tradicional grega e ao papel dos deuses nas questões éticas e jurídicas. Através do diálogo entre Sócrates e Eutífron, Platão questiona a visão comum de que as ações morais são determinadas pela vontade dos deuses, levantando questões sobre a natureza da moralidade, da piedade e da justiça que se distanciam de uma abordagem religiosa e mitológica, em favor de uma ética mais racional e universal. A seguir, exploro como Eutífron se conecta com as críticas de Platão à religião e ao papel dos deuses. Uma religião tradicional e a arbitrariedade da moralidade crítica, moralidade baseada na vontade dos deuses. No Eutífron, Sócrates questiona a ideia de que a moralidade, especialmente a piedade, pode ser definida apenas pela vontade dos deuses. Quando Eutífron diz que a piedade é o que agrada aos deuses, Sócrates o leva a refletir sobre a possibilidade de os deuses discordarem entre si, o que implica que a moralidade pode ser arbitrária e instável, dependendo da vontade divina. Esse argumento sugere que, se a moralidade depende exclusivamente da vontade dos deuses, ela se torna imprevisível e não pode ser um fundamento confiável para a ação ética. Conexão com as críticas à religião. Platão, ao apresentar essa dúvida, está criticando a visão tradicional religiosa grega, que via os deuses como seres supremos cujas ordens determinavam o que era bom e justo. Platão não aceita que a moralidade seja determinada por uma autoridade divina sem uma base racional mais sólida, algo que ele desenvolverá em suas obras subsequentes, como a República, onde a justiça e a moralidade são fundadas em princípios racionais e universais, e não em caprichos divinos. 2. O dilema de Eutífron e a questão do bem. O dilema e o papel da razão na moralidade. O dilema de Eutífron: a piedade é boa porque os deuses a aprovam, ou os deuses aprovam porque é boa. Coloca em questão a relação entre a moralidade e a divindade, destacando a possibilidade de uma moralidade objetiva, independente dos deuses. Se a moralidade depende da aprovação dos deuses, ela pode ser arbitrária. Porém, se os deuses aprovam a moralidade porque ela é boa, isso implica que é um padrão moral que é independente da vontade divina. A crítica à moralidade religiosa. Esse dilema sugere que, para Platão, a moralidade não pode ser simplesmente uma questão de seguir a vontade dos deuses. Em vez disso, deve haver uma norma moral objetiva que transcenda os deuses. Essa ideia está em consonância com a crítica de Platão às explicações religiosas da moralidade e sua proposta de que o verdadeiro conhecimento do bem e da virtude deve ser alcançado por meio da razão, não pela aceitação cega de mandamentos divinos.
Esse princípio será explorado mais amplamente na República, onde Platão descreve a busca pela verdade e pelo bem como um caminho filosófico, não religioso. 3. Piedade e justiça. A busca por definições universais à moralidade como universal, não dependente dos deuses. Sócrates desafia Eutífron a encontrar uma definição universal de piedade, que não dependa de exemplos específicos de ações ou da aprovação dos deuses. Esse questionamento é uma crítica direta à visão tradicional de que as virtudes e as normas morais são determinadas pelos deuses e os mitos. Para Sócrates, a virtude deve ser entendida de forma racional e universal, algo que se aplica a todas as situações, independentemente das crenças religiosas ou das histórias mitológicas. Relação com a filosofia platônica. A busca de Platão por definições universais de virtude e moralidade em seus diálogos reflete sua rejeição das explicações religiosas e mitológicas que dependem de tradições culturais ou divinas para justificar o que é certo ou errado. A moralidade para Platão é algo que deve ser fundado na razão, e não na mera conformidade com regras religiosas ou divinas. 4. O papel dos deuses na justiça e nas leis, criticando a dependência dos deuses nas questões jurídicas. No Eutífron, Eutífron está processando seu próprio pai por um suposto crime de homicídio, que ele acredita ser justificado pela vontade dos deuses. Sócrates questiona se isso é realmente uma ação moralmente correta, pois a moralidade não pode ser simplesmente uma questão de seguir a vontade divina, mas deve ser fundamentada em princípios mais profundos e racionais. Essa crítica reflete a desconfiança de Platão em relação à ideia de que as leis e as ações humanas devem ser baseadas exclusivamente em normas religiosas ou divinas. Relação com a filosofia política de Platão. Essa crítica se conecta com a obra de Platão sobre a justiça e as leis, especialmente na República. Platão acredita que as leis justas devem ser baseadas em princípios racionais e no conhecimento do bem, não na vontade de deuses ou entidades superiores. Em sua filosofia política, Platão sugere que a justiça e as leis devem ser definidas por filósofos reis, aqueles que têm conhecimento verdadeiro e a capacidade de compreender as ideias universais de justiça, virtude e moralidade. 5. A ética platônica vs a moralidade religiosa proposta de uma ética racional. O diálogo Eutífron reflete o movimento de Platão em direção a uma ética que não depende da religião ou da intervenção divina. Para Platão, a moralidade deve ser baseada em uma compreensão racional do que é bom e justo. Através do questionamento de Eutífron, Platão desafia a visão de que as ações humanas são moralmente corretas apenas porque os deuses as aprovam, sugerindo que a moralidade tem uma base mais fundamental na razão e na filosofia. O contraste com a moralidade religiosa. Esse contraste entre a ética racional de Platão e a moralidade religiosa tradicional reflete uma mudança importante no pensamento grego. Platão se distancia da visão mitológica dos deuses como agentes arbitrários que definem o bem e o mal, propondo, em vez disso, uma moralidade objetiva e fundamentada em princípios que podem ser compreendidos e aplicados pela razão humana. Conclusão: o Eutífron é um diálogo que reflete a crítica de Platão à religião tradicional e ao papel dos deuses nas questões éticas e jurídicas. Ao questionar a definição de piedade e desafiar a ideia de que a moralidade depende exclusivamente da vontade dos deuses, Platão aponta para a necessidade de uma moralidade baseada na razão e na busca pelo conhecimento do bem. Essa visão filosófica será mais plenamente desenvolvida em suas obras subsequentes, como a República, onde Platão propõe uma ética universal e racional, em contraste com a moralidade mitológica e religiosa da Grécia Antiga. A conclusão inconclusiva do Eutífron oferece uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a busca por respostas filosóficas, e é um ponto crucial para compreendermos como Platão via a prática da filosofia. A ausência de uma resposta clara e definitiva ao dilema de Eutífron, que gira em torno da definição de piedade, não apenas questiona o conceito de moralidade, mas também revela algo essencial sobre o processo filosófico e o estado da condição humana. Aqui estão algumas das lições que podemos aprender a partir dessa conclusão inconclusiva. Uma busca filosófica é um processo contínuo aprendizado. A inconclusão do diálogo sugere que a filosofia não busca uma resposta fácil ou imediata, mas envolve uma investigação contínua e aberta. Sócrates, durante todo o diálogo, não oferece respostas prontas, mas desafia Eutífron a refletir e a chegar a uma compreensão mais profunda da piedade. A conclusão do diálogo, sem uma definição clara, destaca que a busca filosófica não é sobre encontrar respostas finais, mas sobre o processo de questionamento, reflexão e refinamento das ideias. Conexão com a natureza humana. Esse aspecto do diálogo reflete a condição humana de incerteza e limitação. A incapacidade de Eutífron de definir a piedade de maneira satisfatória ilustra o fato de que, como seres humanos, frequentemente estamos em busca de respostas para questões profundas e universais. Mas muitas vezes essas respostas são evasivas ou difíceis de alcançar. 2. A importância da conscientização da ignorância e aprendizado.
A conclusão inconclusiva do Eutífron enfatiza a importância da conscientização da ignorância, uma ideia central na filosofia de Sócrates. Ao final do diálogo, Eutífron não consegue fornecer uma definição satisfatória de piedade, e, nesse momento, ele e os leitores são levados a reconhecer a complexidade e a profundidade do tema. Sócrates, ao invés de impor um dogma ou uma resposta final, força Eutífron a confrontar sua própria ignorância. Conexão com a natureza humana. Essa realização de que não sabemos tudo e que nossa compreensão do mundo é limitada é um reflexo da condição humana. O ser humano, de acordo com Platão, não é onisciente e está sempre em um processo de aprendizado. A filosofia, então, não é apenas uma busca por respostas absolutas, mas um exercício constante de questionamento e autoconhecimento. 3. O conflito entre sabedoria e certeza-aprendizado. A conclusão também revela a tensão entre a sabedoria, que reconhece suas próprias limitações, e a falsa certeza de conhecimento. Eutífron começa o diálogo com uma certeza absoluta sobre o que é a piedade, mas, ao ser questionado por Sócrates, ele começa a perceber que suas respostas são superficiais e insatisfatórias. Isso destaca a diferença entre a verdadeira sabedoria, que é a consciência da própria ignorância, e a ilusão de conhecimento, que pode ser enganosa e superficial. Conexão com a natureza humana. O diálogo reflete uma característica essencial da natureza humana: a tendência a se apegar a certezas e a se sentir confortável com explicações simplistas, mesmo quando essas explicações não são suficientemente robustas. A filosofia, ao contrário, desafia essa tendência e nos empurra para uma reflexão mais profunda e complexa sobre questões fundamentais. 4. A limitação das definições prontas e a complexidade dos conceitos aprendizado. A incapacidade de Eutífron de fornecer uma definição clara de piedade revela a complexidade intrínseca dos conceitos éticos e morais. A moralidade não pode ser reduzida a uma fórmula simples ou a uma resposta fácil, e isso é algo que Platão explora em muitos de seus diálogos. A busca por uma definição universal e objetiva da piedade expõe a dificuldade de capturar a totalidade e a profundidade desses conceitos. Conexão com a natureza humana. Isso reflete a experiência humana de que muitas questões importantes não podem ser facilmente resolvidas por definições rígidas. A moralidade, por exemplo, é um campo profundamente complexo e dinâmico, que envolve a consideração de contextos, intenções e circunstâncias, o que torna sua definição e aplicação desafiadora. 5. A filosofia como ferramenta para questionar a moralidade tradicional aprendizado. A conclusão do Eutífron também nos ensina que a filosofia é uma ferramenta crítica para questionar as normas morais tradicionais. Eutífron, como muitos na sociedade grega da época, segue uma visão tradicional sobre a moralidade, baseada no que os deuses querem ou fazem. Sócrates, no entanto, o desafia a pensar além da moralidade convencional e a buscar uma compreensão mais profunda e racional da piedade. Isso sugere que a filosofia tem o poder de questionar as normas sociais e religiosas e de promover uma reflexão crítica sobre o que consideramos ser certo ou errado. Conexão com a natureza humana. Isso reflete uma característica essencial da natureza humana: a capacidade de questionar a autoridade e as normas estabelecidas. Platão, através do método socrático, nos mostra que a filosofia é um meio de desafiar as convenções e de buscar um entendimento mais profundo e pessoal da moralidade, da justiça e da ética. 6. A importância da dialética e do questionamento crítico aprendizado. A forma como o diálogo termina sem uma resposta definitiva é uma demonstração do método dialético de Platão, que valoriza o questionamento contínuo e a troca de ideias em busca da verdade. A ausência de uma conclusão clara não é um fracasso, mas sim uma indicação de que o caminho filosófico é o próprio processo de reflexão e análise. A dialética socrática não visa dar respostas prontas, mas estimular o pensamento crítico. Conexão com a natureza humana. Isso nos ensina que o valor da filosofia está no próprio processo de questionar e refletir, não necessariamente na obtenção de respostas definitivas. A capacidade humana de refletir sobre questões complexas e de buscar compreender o mundo através da razão é, segundo Platão, uma das maiores virtudes da condição humana. Conclusão. A conclusão inconclusiva do Eutífron nos oferece uma rica lição sobre a natureza humana e a busca por respostas filosóficas. Ela nos mostra que a filosofia é um processo contínuo de questionamento e reflexão, que as definições de conceitos morais e éticos são complexas e desafiadoras, e que a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas limitações e em buscar um entendimento mais profundo das questões que moldam nossa existência. Além disso, essa conclusão ressalta a importância do pensamento crítico e do questionamento das normas tradicionais, convidando-nos a refletir sobre a moralidade e a justiça de uma maneira mais racional e menos dogmática.